vice-presidente desse ministério, com as palmas muito alegre para o nosso Jesus. Deus abençoe. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe na noite de hoje. Amém. Uma tarefa árdua, difícil, né? Mas estamos aqui para cumprir o ide do Senhor, quando Ele disse: ide por todo mundo e pregai a toda... Irmãos, fecha os teus olhos por um segundo. Senhor Deus, querido Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, que a glória do Senhor, Pai, venha inundar esta casa, que a Tua presença seja, Pai, constante desde o início até o final, porque tudo é para a glória do Senhor. Abençoa todos, Pai, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe os pastores que estão aqui no altar, né? Pastores setor do Taboão, pastor José Almeida, pastores aqui da cidade do Embu das Artes, também o pastor Daniel, que veio lá da cidade de Itapetinga, Bahia, né? Foi nosso convidado para estar também aqui ministrando a palavra de Deus. Deus abençoe os presbíteros que estão aqui, pastor Edmilson, Deus abençoe o presbítero Jonas, e também o nosso apóstolo, né? Mais uma vez, nos convidou para estar trazendo, né, esta mensagem na noite de hoje. Eu quero convidar todos para fazer a leitura do texto. Quem trouxe a Bíblia? Quem trouxe a Bíblia? Levante ela aí, deixa eu ver quem trouxe. Olha quanta Bíblia levantada, hein? Levante aí, deixa eu ver quem trouxe a Bíblia. Deus abençoe. Vamos acompanhar a leitura no livro de Atos, o capítulo de número 2. Livro de Atos, o capítulo de número 2. Glória a Jesus. São 3 dias que estaremos aqui louvando o nome do Senhor, né? Dando para Ele o nosso melhor, em comemoração ao 27º aniversário do ministério da Igreja Pentecostal A Bênção de Deus. É uma honra e me sinto um privilegiado, né? Fazer parte deste ministério, desta comitiva de obreiros, pastores, presbíteros, homens e mulheres de Deus que um dia vão acabar a sua obra aqui na terra e vão se regozijar lá no céu. Isso é um privilégio muito maravilhoso para todos nós, em especial para mim nesta noite. O livro de Atos, o capítulo 2, os irmãos que encontraram, quem não encontrou, ajude quem não encontrou, e quem não trouxe a Bíblia, encoste do lado de alguém aí para poder fazer a leitura. Encontraram, irmãos? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo... Vamos ler novamente. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo... Oh, glória. Se assente, irmãos. Fique à vontade. Muitos dos que estão aqui conhecem um pouco sobre o que é o dia de Pentecostes, uma celebração cristã que marca a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Uma das datas mais importantes do calendário litúrgico é essa data, o dia de Pentecostes. Os irmãos que já leram o livro de Atos, o capítulo 2, o verso 1 e os demais versículos a seguirem, sabe-se que antes de se cumprir o dia de Pentecostes,
houve um período de uma grande promessa feita ao homem. A promessa é esta, que quando Jesus subisse, estivesse ao lado do Senhor Deus, Ele enviaria alguém para que estivesse ao lado dos homens, ou por que não dizer na vida dos homens. Ele disse que enviaria o Consolador. O Pentecoste é uma tradição hebraica, os irmãos aqui conhecem. Celebra-se após um período de alguns dias, semanas, uma festa sobre a colheita. E nesta colheita eles agradeciam ao Senhor por toda a colheita do trigo. Mas para nós cristãos, entendemos maravilhosamente o dia do Pentecostes como aquilo que marcou a nossa era, ser cheio do Espírito Santo. Jesus vem entre os homens, ainda gerado dentro de uma mulher, cresce entre os homens, e no período de 30 anos, começa a cumprir-se uma das maiores promessas feitas à humanidade. Jesus entre os homens, o Salvador. Parece que tudo se iria muito bem com Jesus entre os homens. Não durou muito tempo, a gente conhece a história. Os evangelhos de Jesus Cristo nos narra, a história de Jesus, os seus primeiros dias, pregando, falando, curando, libertando, até o dia que ele está no monte, e um dos 12, por nome de Judas, o traz Jesus. Quando se traz Jesus, parecia que a promessa não iria acontecer. Pelo fato de o Salvador ser entregue na mão dos malfeitores, como o malfeitor não sendo ele, mas parecia sim como um malfeitor sendo preso. Parecia que tudo se terminaria ali, mas não foi bem assim. Estava se cumprindo o que Jesus havia dito, que assim teria que ser, para que um dia o homem pudesse receber o que eles ainda não tinham recebido. Isso aqui é importante. A Bíblia diz que Jesus passa por um grande constrangimento, passa por uma grande humilhação na terra ainda como homem. Ele passa por julgamentos, passa por zombações, passa por humilhação, até carregou a sua própria cruz. É pendurado em um madeiro, uma cruz, um crucifixo, uma cruz. E nesta cruz, mais humilhações ainda vem, porque coloca-se sobre ele uma coroa com espinhos. Em cima da sua cabeça está aí o Rei dos... Naquele dia em diante, a Bíblia diz que houve uma dispersação dos discípulos. Vamos acompanhar o livro de Marcos. Fecha a Bíblia não. O livro de Marcos, o capítulo 14. Aleluia. Marcos, o Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo 14, o verso de número 50. Jesus é preso, passa por todo o constrangimento e o inesperado acontece. Vocês conseguiram encontrar? Então, deixando todos, fugiram. Quem foi que deixou? Os discípulos.
os mesmos discípulos que caminharam com Jesus, vendo sinais, vendo curas, vendo prodígios, vendo libertações, vendo transformações. Agora Jesus está sendo preso, está sendo crucificado, está sendo humilhado, e as pessoas que mais estavam perto dele, a Bíblia diz que o deixaram, fugiram. Parece até que não vai acontecer o que ele falou. Escute só, a Bíblia diz, mesmo eles fugindo, Jesus vai ao julgamento, vai à cruz. Depois da cruz, a sepultura. E na sepultura, a Bíblia diz que ao terceiro dia, umas mulheres, diga comigo, umas mulheres, levanta cedo, madruga-se, faz muitos preparativos e vai ao sepulcro, porque elas criam que indo ao sepulcro havia esperança. Elas não iam lá só para chorar. Morreu, a gente tem um ditado, morreu não costumamos ficar semanas e meses e anos em cima de um sepulcro ou em cima de uma cova. O corpo já se decompôs. No terceiro dia, sexta, sábado, vamos lá, sexta, sábado, domingo. No domingo elas levantam bem cedo, com todos os preparativos, e vai ao sepulcro. Quando elas vão ao sepulcro, a Bíblia diz que elas têm a surpresa. Vamos ler? Marcos 16. E passando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. No primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? Qual é o primeiro dia da semana? Foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol, e dizia umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já está a pedra removida. Tomaram um susto, e do outro lado preocuparam-se: quem foi que removeu, quem foi que tirou a pedra que estava posta no sepulcro e roubaram o corpo do nosso Senhor Jesus? Quem foi? E elas vão andando, elas não voltam para casa, elas vão no encontro ao sepulcro. A Bíblia diz que quando elas chegam ao sepulcro, viram dois homens. Diga aí, dois homens. A Bíblia minha fala mancebo, jovens, mas é dois homens, assentado à direita, vestido com uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Por quê? Porque ao invés de encontrar um corpo, um defunto, não encontra o defunto, um corpo, mas encontra, além de dois. Quando se encontra os dois, elas estão assustadas, mas os dois vão dizer para ela: não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, mas já ressuscitou. Ele havia dito, ele havia falado antes para os seus discípulos. Ele fez menção, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram os seus discípulos: Senhor, mas demoraram tantos anos, mas o Senhor não havia falado do tempo, havia falado dele: eu vou morrer, eu vou padecer, mas ao terceiro dia eu voltarei, eu vou voltar com poder e glória, eu vou voltar.
essas mulheres estão encarregadas agora de uma missão. Os discípulos estão dispersos, estão tristes, estão chorando, estão angustiados, porque havia o seu mestre deixado, tinha morrido. Então elas estão incumbidas de carregar essa missão. Vamos lá, vamos dizer aos discípulos que ele não está mais morto, mas que ele já ressuscitou e que a promessa vai acontecer a qualquer hora. A promessa vai acontecer a qualquer momento. Vamos dizer a eles. A Bíblia diz que elas vão e relata a algum dos discípulos. Quando um dos discípulos toma como conhecimento, já corre para o sepulcro. Corre para lá, pastor. Quando eles correm para o sepulcro está com a pedra removida, como as mulheres haviam dito. Mas só que eles não vê os dois homens e não vê o corpo. Agora aqueles dois discípulos estão incumbidos, encarregados de continuar a dizer aos demais, dizendo assim: ó, eu fui até o sepulcro, e quando eu cheguei lá, conforme as mulheres que nos anunciaram, não está mais lá o nosso mestre já voltou à vida, o nosso mestre já voltou à vida. Eita glória! O Espírito Santo já está envolvendo a casa nesta noite. Aguenta aí que isso aqui vai fumegar hoje. Hoje isso aqui vai tremer. O Senhor vai relampear aqui dentro. Algo novo vai acontecer. Se prepara aquele que ainda não é batizado com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo também vai descer sobre você. Estão caminhando, pastor. Conversando, dois homens. A Bíblia diz que eles estão caminhando, falando assim: ó, o que aconteceu com o nosso mestre é uma injustiça. O que aconteceu com o nosso Senhor é uma injustiça. Não era para ter sido assim, porque esperávamos o nosso Salvador remir todo Israel, trazer paz e segurança e guerrear contra os nossos adversários. Enquanto eles estão conversando, escute isso, o homem aparece do nada. Do nada. Eles não conhecem aquele homem, eles têm aquele homem como um peregrino, como um estrangeiro. Sabe quem era? Sabe quem era, pastor? Jesus. E esse Jesus começa a conversar com eles, dialogando, e vai anunciando, vai falando de Moisés, vai falando de Josué, vai falando da Bíblia, vai falando dos acontecimentos. E aqueles homens estão tão assim, com seus olhos tampados, fechados, devido à tristeza, que não reconhece o Senhor Jesus Cristo entre eles novamente. Chegaram às suas casas. Eles veem que já é o pôr do sol, ao anoitecer. Ao anoitecer, eles eram aquelas pessoas, eu costumo falar, do Nordeste, né? São pessoas que quando a gente vai lá, nós vamos até lá, eles costumam fazer banquetes, preparar, nos hospedar, dar o melhor cobertor, dar o melhor almoço, a melhor janta, né? Talvez não tenha nem aquilo para a semana, mas quando a gente vamos, eles nos recebem com alegria. Aqueles dois homens, conversando com este outro homem que eles não tinham conhecido, a Bíblia diz que eles percebem que está tarde demais para aquele homem continuar o seu caminho. E o Senhor finge que não quer pedir para eles deixar entrar. Isso aqui é interessante, né? Ele poderia falar assim: deixa eu repousar na sua casa, deixa eu me apresentar para você, eu sou Jesus. Mas ele não fez isso. Tá bom, fica com
com Deus, boa noite, tá bom? Bom descanso a vocês. Aqueles homens comovidos com o coração, falam assim: fica conosco, já és tarde. Quando, você vai chorar agora, quando Jesus entra na casa daqueles homens, eles trazem pão para Jesus. Quando trouxeram o pão, ele pega aquele pão, levanta para os céus e dá graças. Quando ele dá graça, os olhos se abriram daqueles homens. Os olhos deles se abriram ao ponto de eles dizer: se nós soubéssemos que ele não era o peregrino, tínhamos convidado ele antes para entrar na nossa casa. Os olhos se abriram, era Jesus estando entre os homens novamente. Se prepara aí, você vai chorar. Aqueles homens estão contentes, sai correndo, avisa para os demais: ó, ele está lá em casa, ele está conosco, ele ressuscitou, como havia dito, ele está entre nós. Levante a tua mão para glorificar a Deus. Receba um pouco desta palavra, a unção dela que está sendo transmitida aqui nesta noite. Aquele que ainda não é batizado com o Espírito Santo, seja batizado com o Espírito Santo. Fale em línguas estranhas aqui hoje. O verso 14 do capítulo 16 de Marcos, olha o que diz: e indo estes, anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, lançou-lhes sobre eles o rosto a sua incredulidade e a dureza do seu coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. No versículo 15, agora ele vai dizer: ide por todo mundo e pregai, e pregai, e pregai, e pregai. Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que der ouvido, aquele que crê e for batizado, este será salvo. Mas ide, anuncia, 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 anuncia que eu já ressuscitei. Eles estavam todos dispersos. Agora eu quero dar um tema à mensagem. Três acontecimentos no dia de Pentecostes. Eles estavam dispersos. Agora o Jesus ressuscitado vai juntar todos, vai reunir todos. Aleluia. O livro de Atos, acompanha comigo e dando glória. Atos dos Apóstolos. Eita papai. Você que abriu a Bíblia, acompanhe. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas ensinar,
até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, as quais também, depois de ter padecido, se apresentou em vida, vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. O que Jesus está fazendo? Reunindo novamente os seus discípulos. Olha, continua a leitura. E falando do que ao respeito do reino de Deus, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa, que esperasse, diga comigo, que esperasse a promessa do Pai, que disse: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo. Nenhum dos discípulos ainda era batizado com o Espírito Santo, agora vem a promessa a eles. Estão todos reunidos. O verso 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e também até os confins da terra. Promessa, depois de reunidos, depois que o Senhor começou a juntar aquilo que estava disperso. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: não fique distante, não fique longe. Ele quer que você fique perto, mais próximo possível. Olha para ela com o dedo de profeta e diga: é mais perto, 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 é mais perto. Levante a mão. Ele quer você mais perto, mais perto, mais perto. Distante não. Jesus manda eles ir para onde eles nunca deveriam ter saído, para Jerusalém. Para Jerusalém, o centro da atenção do Espírito Santo. Vamos para lá. Por que saíste? Por que abandonou? Por que se afastou? Por que deixou os caminhos de Deus? Por que parou de abrir o culto? Por que parou de pregar? Jesus está te chamando: vem para cá, vem para Jerusalém, venha, 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 venha. Tem crente que ainda não sentiu, e Jesus está te chamando: venha, 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 venha. O verso 12 do mesmo capítulo: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, distância do caminho de um sábado. E andando, subiram ao cenáculo, onde habitava Pedro e Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, também Tiago. Todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplica. Também as mulheres que também estavam reunidas, como Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos, estão lá no cenáculo, estão reunidos, esperando, 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 esperando. Está esperando, meu irmão? Está esperando, meu irmão? Está esperando, igreja? Está esperando? Não parece, não parece, porque eles perseveraram na oração, perseveraram. Oh glória,
Levante a mão e glorifique. Levante a mão e fala: Senhor, eu estou aguardando, eu estou esperando a promessa, 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 eu estou aguardando a promessa. No livro de Atos, o capítulo 2, o primeiro versículo é a leitura do texto. É o segundo acontecimento. Cumpriu-se a promessa. No capítulo 2 e o verso 2. Eles estavam reunidos e de repente veio do céu o som de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estava assentados. E foram vistas por elas línguas repartidas como de fogo, as quais puseram ou pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Não ficou um. Os que perseveraram, quando o Senhor os reuniu, quando aqueles que foram reunidos e perseveraram, a Bíblia diz que a graça os alcançou. Eles foram cheios do Espírito Santo. Como assim, pastor? Começaram a falar em outras línguas, línguas repartidas como fogo, línguas diferentes da que você está acostumada a ouvir ou a falar, línguas que veio algo de Deus, algo que vem do céu, algo que veio da parte do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eles estão tão cheios que as pessoas notaram. Você é o mais ousado aqui. Isso. Esperaram, alcançou. Vão notar em você a diferença agora. Vão dizer: mas ela era tão fraca, ele era tão fraco, ele quase não ia aos cultos. O que foi que aconteceu? A promessa aconteceu, a promessa se cumpriu. O derramamento do Espírito Santo veio, como profetizou o profeta Joel. Acompanhe comigo mais um texto, Velho Testamento, o livro de Joel, o capítulo 2, o verso 28. O livro de Joel, o capítulo 2 e o versículo 28. Aleluia, aleluia. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos jovens terão visões, e também sobre o servo e sobre a serva naqueles dias derramarei o meu espírito, o meu espírito. Não importa a sua cor, não importa o quanto você possui de poder aquisitivo. A promessa é para quem está reunido, aquele que está aguardando. Quem é que está aguardando? Levante a tua mão, porque é sobre você que este versículo está dizendo. A promessa virá sobre o servo, sobre a serva, sobre o jovem, sobre os velhos, sobre as mulheres. Rasgou o véu, abriu o céu, é sobre você. Vai vir profecia aí.
Todos que estavam lá, a Bíblia mencionou 120, eu encontrei dentro da Bíblia, 120 pessoas estão ali, ó, glória, aleluia, Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele não está morto, Ele ressuscitou. Feche os teus olhos por um minuto pelo menos. Você vai receber o que ainda você não recebeu durante os louvores, porque esta palavra, ela é mais penetrante do que espada de dois gumes. Estão todos reunidos, orando, dizendo: a promessa vai acontecer, a promessa vai acontecer, a promessa vai acontecer, a promessa vai vir. Daqui a pouco começou, ó, línguas repartidas. Saiu uma aqui, ó. Saiu um do altar, pelo menos saiu aqui do altar. Começou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 40, 50, 60, vamos lá, 70, 80, 90, 100, 110, 115, 120 pessoas batizadas com o Espírito Santo. 120 pessoas batizada. Receba aí algo de Deus. Receba o batismo com o Espírito Santo. Receba o batismo com o Espírito Santo. 120 pessoas. Olha lá atrás como está. Olha aí no meio. Olha aqui no altar como está. Pegou fogo. O Espírito Santo é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o